Tá gravando? Agora sim. Muito agradecida, viu? Desculpa, tá? Tá falando muito rápido, tá tranquilo? Tá um pouquinho rápido, tá um pouquinho tipo. A gente começa a acompanhar, aí passa já para seguinte, tá um pouquinho assim rápido, professor. Então vamos falar devagar. É tranquilo. Nós vamos nos adaptando a esse novo modelo de aula, tá bom? Então vamos lá. A avaliação, ela será feita pelo oficial de justiça no ato da penhora ou por avaliador, se depender de conhecimentos técnicos. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Quando o oficial de justiça vai lavrar o auto de penhora, o oficial de justiça, naquele próprio ato, ele já vai fazer a avaliação. Vamos pegar um exemplo. Penhorou um carro, ele vai pegar o modelo, o ano, e já tem a tabela da FIP, ele ali já coloca qual que é o valor daquele carro. Então, isso aqui é avaliar, é mensurar o valor do bem penhorado. Agora, e se o bem depender de conhecimentos técnicos? Por exemplo, uma fazenda com várias benfeitorias, etc., ou casas. Isso aí depende de conhecimento técnico, pode ser feito pela Câmara de Valores Imobiliários. Então, aí, a avaliação, então, está aí no artigo 871, que fala da dispensa. Quais são os requisitos que tem que ter no laudo de avaliação? A descrição e o valor dos bens. Poderia se perguntar, poderá ser feita uma nova avaliação? A resposta é sim, depende, por quê? Vamos, em decorrência do tempo. Se já passou muitos anos, que já se passaram muitos anos que a avaliação foi feita. Pode ter ocorrido o quê? Valorização do bem ou depreciação. Se isso acontecer, vai ser feita uma nova avaliação. Por que isso? Nós temos que ter em consideração, levar sempre em consideração o princípio da menor onerosidade para o devedor. Então, vamos lá. Feita a avaliação, as partes concordando com a avaliação, aí vai ser, então, nós vamos partir para a expropriação. Mas antes de partirmos para a expropriação, vamos lá no artigo 873 do Código de Processo Civil, que fala da nova avaliação. É admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir fundamentadamente, vejam bem, qualquer das partes pode requerer uma nova avaliação. Entretanto, esse pedido de nova avaliação, ele terá que ser fundamentado. A ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Vamos dar um exemplo aqui. Foi penhorado um imóvel, uma fazenda ou uma casa. Nós sabemos que imóvel, ele oscila, dependendo da crise econômica, da oferta e da procura. Um imóvel, ele pode sofrer uma majoração considerável, como pode ocorrer o contrário, uma depreciação. Hoje, por exemplo, atualmente, o mercado imobiliário ele está em queda. Então, vou dar exemplo para vocês de salas comerciais. Hoje, uma sala comercial ela não é investimento. Por quê? Porque tem mais oferta do que procura. Mas e se o mercado mudar? Então, pode acontecer isso. Se ocorrer mudanças no mercado que venham a interferir sobremaneira na avaliação no valor do bem, será feita uma nova avaliação. Aí,
o inciso 3 fala: o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Então, vejam, somente essas hipóteses aqui vem. Erro na avaliação ou dolo. Então, só tem 3 hipóteses para nova avaliação. É erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior do valor do bem e dúvida sobre o valor atribuído ao bem. Aí vem o artigo 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Então, vejam, é o que eu falei lá no início. A penhora, ela tem por finalidade garantir o juízo da execução. Então, serão penhorados tantos quantos bens bastem para o juízo da execução. Feita a avaliação é feita exatamente para mensurar o valor. Se os bens penhorados forem suficientes para garantir aquele valor executado, a penhora está perfeita e acabada. Mas não, o valor penhorado, o bem penhorado é insuficiente. Se isso acontecer, nós temos que fazer a ampliação da penhora. E se for o contrário, será feita a redução da penhora. Aí vem o artigo 875, que fala: realizada a penhora e a avaliação, o juiz dará início à expropriação dos bens do devedor. Muitos já devem ter ouvido falar praça ou leilão. É essa fase agora. Então, os bens serão levados à praça ou leilão. Aí nós vamos já entrar na terceira fase do processo de execução, que é a fase da expropriação dos bens do devedor. Então, a expropriação tem por finalidade apurar o crédito em relação ao apurar o valor para o credor. Então, como que a expropriação ela pode ocorrer da seguinte forma: por adjudicação, por alienação, que pode ser particular, ou por leilão judicial. Então, vamos falar primeiro da adjudicação. Eu me recordo que eu já até falei para vocês em sala de aula o que é adjudicar. Adjudicar é o credor pegar para si o bem penhorado como forma de pagamento da dívida. Então, é uma opção do credor. Se o credor tem interesse, ele pode adjudicar. Aí ele peticiona pedindo a adjudicação. Mas e se o devedor não tem interesse? É adjudicar o bem. Não, eu quero que esse bem seja levado à praça ou leilão. Eu não quero pegar o bem, eu quero dinheiro. Eu não sou corretora de imóveis, então eu não tenho interesse em pegar o bem. A adjudicação, ela é uma opção, tá, gente? É uma opção do credor. Nessa hora, o advogado vai avaliar com o seu cliente se ele tem interesse ou não. Se o credor tiver interesse, ele pede adjudicação. Agora, na prática, nós temos que avaliar o seguinte: às vezes, compensa adjudicar para não ficar sem nada. Aí essa avaliação, é o custo-benefício. Então, é uma decisão do credor. Se o credor não fizer a opção pela adjudicação, então ele vai levar esse imóvel à praça. Outra observação. Lá atrás, nós já falamos que pode ser penhorados frutos e rendimentos do imóvel. O que são frutos? Frutos são os aluguéis decorrentes do imóvel.
Nós já falamos isso em sala de aula. Pode penhorar tem um imóvel que é impenhorável, bem de família. Mas esse imóvel, ele está alugado. A pergunta é, pode penhorar os aluguéis? Pode. O Código de Processo Civil permite, sim. É a penhora de frutos e rendimentos, inclusive também da empresa. Prof, desculpa Então, como passar a aula. A senhora poderia mandar um material para a gente poder acompanhar junto? Porque a gente eu não já conseguiu mandei. acessar o Classroom. Não, a gente não conseguiu, o seu código deu erro. Não Tá. conseguimos acessar. Tá, eu vou mandar então pelo WhatsApp. Ok, eu estou esperando. Que aí Tá eu bom? mando para a turma. Ok, Não, mas obrigada. agora não, vou mandar no intervalo. Certinho, então. Vou mandar no intervalo, tá? Beleza, ok. Agora não. Nós temos 20 minutos de intervalo, aí eu mando no intervalo. Ok, Ok? prof, obrigada. Mas eu não sei o que está Desculpa incomodar. acontecendo com o código, não, porque outras pessoas já entraram e disseram que está ok. Mas depois eu vou ver isso. Na nossa Tá turma, ok? a gente não conseguiu acessar. Foi muitas reclamações. Pois é, mas Obrigada. eu até chequei com a Marla, nós checamos, está ok, não sei o que está acontecendo, não, mas vamos lá, não tem problema, não. Mas aquelas questões, as questões dissertativas, vocês já receberam, né? Sim, já recebemos. Tá, porque é importante, porque vai valer ponto, viu, gente, essa avaliação. E eu vou mandar, no intervalo eu mando para vocês. Ok? Prof, obrigada. Vamos continuar. Nada. Então vamos lá. Aí vamos fazer a alienação por leilão. Vamos lá. Abram o código aí no artigo 876. Abram aí. Dá um tempinho para vocês abrirem o artigo 876. Então, vamos lá. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhes sejam adjudicados os bens penhorados. Então, olha a importância da avaliação. Aqui, o credor fez a opção pela adjudicação. E qual vai ser o valor desses que vão ser, que ele vai adjudicar? Não pode ser inferior ao da avaliação. O motivo é muito óbvio. O motivo é muito óbvio. Por quê? Olha, se o credor adjudicar os bens penhorados por valor inferior ao da avaliação, quem é que vai estar sendo lesado? O devedor. Porque, além do devedor, já está sendo expropriado do seu patrimônio. Já está sendo, um patrimônio seu já está sendo objeto de penhora, de expropriação. E ainda vai ser adjudicado por valor inferior ao da avaliação. Se isso acontecer, o que vai o credor, então, vai adjudicar o bem pelo valor inferior e vai ficar vendo o quê? O saldo remanescente da dívida. Por isso é que a adjudicação ela tem que ser feita pelo valor da avaliação. Adjudicou pelo valor da avaliação, se aquele valor for suficiente para pagar o débito objeto da execução, extingue-se a execução. E se não? Se o bem penhorado for inferior ao valor da dívida, vai ficar um saldo remanescente. O credor, então, vai prosseguir a execução pelo saldo remanescente. Então, vamos lá no artigo 876. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo, foi o que nós já falamos. Então, aqui, nesse momento, o credor, então, pode, o artigo 876 fala da adjudicação. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido. Aí ele vai ser intimado
concordando com a adjudicação, expediciar a carta de adjudicação. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel do bem, com emissão à sua matrícula, os seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação dos impostos para a transmissão. Isso quer dizer que, com a carta de adjudicação, o credor passa a ser o proprietário daquele bem. Então, aqui o credor, então, pode fazer a opção pela adjudicação do bem. Repito, a adjudicação é ato de decisão do credor. Aí o credor é que vai avaliar se é interessante ele adjudicar. Às vezes ele tem interesse em ficar com o imóvel, com o bem, objeto da penhora, adjudicou. Se esse bem adjudicado for suficiente para quitar a dívida, extingue-se a execução. Agora, e se o credor não fizer a opção pela adjudicação? Então, agora vem a segunda modalidade de expropriação, que é a alienação pela asta pública, por leilão ou praça. Então, aqui é o artigo 879. A alienação far-se-á por iniciativa particular, em leilão judicial eletrônico ou presencial. Pela iniciativa particular e pela Câmara de Valores Imobiliários. O credor já indica que quem vai fazer o leilão vai ser a Câmara de Valores, a Câmara de Valores Imobiliário. Ou vai ser por leilão judicial eletrônico ou presencial. O leilão, ele é antecedido do edital, o edital de praça ou leilão. Quem já teve curiosidade de pegar jornais de grande circulação, ou até mesmo o próprio Diário Oficial, está lá, edital de praça ou leilão. É isso aqui, é essa fase. O edital, o juiz vai mandar expedir o edital de praça ou leilão, e vai ser publicado em jornais de grande circulação. O edital de praça ou leilão, ele tem que constar os dados do bem, com sua descrição pormenorizado, com o valor, com a avaliação. E mais, se tratar de bens imóveis, no edital tem que constar se incide débitos tributários sobre o bem. E ainda, se o imóvel está ocupado ou não. Por quê? Por que isso? Porque quem for arrematar vai tomar ciência. Você está arrematando um bem que tem débitos tributários, tem débito de IPTU, outros débitos. E esse imóvel também está ocupado. Então, por isso que o edital tem que constar. Qual que é a diferença, quando vocês podem ter prestado atenção, que eu estou falando em praça ou leilão? O leilão, ele é feito por leiloeiro. A praça, ele vai ser feito lá presencial, pelo pregoeiro. Tanto é que lá no fórum, afixa o edital de praça. Quem já foi no fórum, já deve ter, na entrada do fórum, tem um placar, que a gente chama de no átrio, tem um placar do lado, com os editais de citação, de intimação e praça. Essa é a forma que o legislador estabelece para dar publicidade. Então, a praça, se ela for feita pelo pregoeiro, ele vai anunciar praça, leilão, praça do imóvel, na ação de execução de banco X contra Beltrano. Então, nós vamos ter a primeira e a segunda praça. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui.
Então, olha o que fala o artigo 881. Alienação parcial em leilão judicial, se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Foi o que eu disse. Se o devedor, ou perdão, se o credor não adjudicar o bem, então esse imóvel, o bem ou bem móvel, irá a leilão judicial ou por iniciativa de particular. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público. O leiloeiro público ele tem que estar credenciado lá no poder, junto ao Poder Judiciário. Quem nomeia o leiloeiro é o juiz. Olha o que fala o artigo 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado também pelo exequente. Compete ao leiloeiro. Quem vai tomar essas providências? Publicar o edital anunciando a alienação. Realizar o leilão onde se encontram os bens ou no lugar designado pelo juiz. Expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz o produto da alienação. Isso se tratar de coisa móvel, claro. Prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Então, vamos lá. O leilão será precedido. Então, antes de realizar o leilão, caberá ao leiloeiro a publicação do edital. Foi o que eu disse para vocês. O que tem que constar no edital? É o artigo 886. A descrição do bem penhorado, com suas características e tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado, o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, e, tratando-se de créditos de direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados. Vocês se recordam que são semoventes, né? Direito Civil, Código de Civil. Semoventes são animais. O sítio na rede mundial de computadores, e se tratar de leilão eletrônico. A indicação do local, dia e hora da sua realização. Nós vamos ter o primeiro leilão e o segundo leilão. Então, vai ter que ter indicação do local, dia e hora do segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro. O leiloeiro designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. Então, a lei é bem clara. Tem que ser bem divulgado, tem que ser publicado em jornais de grande circulação, dar publicidade ao ato. Olha, e se se tratar de leilão eletrônico, o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução. E conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens. A modernidade também chegou no judiciário. Então, aqui,
chegou o dia do leilão. Então, chegou o dia do leilão, aparece arrematante. Se tiver vários lanços, será vencedor o que oferecer maior valor. Se na primeira praça não aparecer nenhum arrematante, ninguém oferecendo lance, vai para a segunda praça. Na segunda praça, o valor do lance não pode ser preço vil. O que quer dizer preço vil? É um valor muito inferior ao da avaliação. Então, a jurisprudência tem consolidado que não pode ser até 60%, até 40%, menos. Porque mais do que isso é preço vil. E isso é prejuízo para o devedor. Então, levando em consideração o princípio da menor onerosidade para o devedor, o bem penhorado não poderá ser arrematado por preço vil, um preço muito inferior ao da avaliação. Havendo licitante, a pessoa vai lá, fala, eu quero arrematar. Então, está aqui. Se só apareceu ele efetua o pagamento, entrega o pagamento para o leiloeiro ou para o pregoeiro, e o pregoeiro ou leiloeiro vai lavrar o auto de arrematação. Lavrado o auto de arrematação, o credor e o devedor serão intimados. Aí vocês poderiam perguntar, professor, o devedor pode se insurgir contra a arrematação? Pode. Tem os embargos à arrematação. Só que ele vai ter que interpor os embargos de arrematação, nós vamos ver, então estou antecipando aqui um pouquinho a aula dessa matéria, os embargos eles terão que ser propostos antes da assinatura do auto de arrematação. Então, isso é muito rápido. Então, o advogado tem que estar bem atento a isso. Mas vamos lá. Feita a arrematação, dela serão intimados as partes. Se a arrematação foi feita de forma idônea, o valor, se ele pagou em cheque, o cheque foi compensado, o credor, então, vai levantar o valor da arrematação. Isso é crédito para o credor. E quem arrematou vai receber a carta de arrematação e, mediante essa carta de arrematação, ele vai e registra. Se tratar de coisa imóvel, ele vai e registra no cartório de registro de imóveis pertinente, ele passa a ser, então, o proprietário. Vejam, eu não falei ainda, alguém poderia me perguntar, professora, o ato de alienação, ele é ato de compra e venda? O judiciário está vendendo o imóvel? Não. Não, de forma alguma. O judiciário ele não é corretor, o judiciário ele não é imobiliária, ele não vende produto. A alienação é um ato processual, é um ato de expropriação de bens. Então, não se vende, o judiciário não está vendendo nada. Quando se publica o edital de leilão ou de praça, nós estamos fazendo um ato, o judiciário, o poder judiciário, o órgão judiciário, ele está cumprindo um ato processual previsto no processo de execução. Então, esse ato de alienação, ele só acontece no processo de execução. Nós já estudamos o processo de conhecimento e vocês viram que lá no processo de conhecimento, em nenhum momento,
nós falamos de penhora, nós não falamos de expropriação. Por quê? Porque penhora, expropriação, é ato processual inerente ao processo de execução. Então, feita a expropriação, publica-se, ela pode ser feita por alienação particular ou por leiloeiro público. Feita por leiloeiro público, caberá ao leiloeiro tomar essas providências de publicar o edital de leilão, lembrando que no edital as partes terão que ser intimadas do leilão, sob pena de nulidade absoluta. Nós já tivemos casos em que foi feito o leilão, foi feita a arrematação, e posterior à arrematação, o devedor comparece alegando a nulidade absoluta, porque lá atrás ele não foi intimado da realização do leilão. O juiz, então, acata o pedido de nulidade, anulam-se todos os atos, todos os atos. E, inclusive, se o leiloeiro pegou a comissão, porque o leiloeiro vai ganhar uma comissão, o juiz vai fixar o valor da comissão do leilão, do leiloeiro, de 3% a 5% do valor da arrematação. Já aconteceu casos em que o leiloeiro já havia até levantado os seus honorários, e aí veio a decretação da nulidade do leilão. O leiloeiro teve que devolver o dinheiro, o credor, nesse exemplo que eu estou dando, o credor não chegou a levantar o dinheiro da arrematação. Ainda bem, né? Porque se o credor tivesse levantado também, já teria que devolver o dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado. O advogado, aí compete ao advogado acompanhar criteriosamente esses atos processuais. Às vezes, a gente confia no trabalho da escrivania e não presta atenção. Então, na hora que sai o edital do leilão, lê o edital, vê se todos os requisitos estão preenchidos, acompanhar, ver se o devedor foi devidamente intimado, estando tudo certo, aí sim realiza-se o leilão sem nenhum problema, que não vai gerar nenhum problema futuro. Bom, aqui nós vamos dar um intervalozinho já da nossa aula. Eu vou fechar agora. Daqui podemos marcar? Não, ainda temos mais. Nós temos mais 10 minutos ainda. Pede para eles mandar nome e RA pelo bate-papo. Eu quero pedir para vocês mandarem o nome completo e a RA pelo bate-papo, para a gente fazer a lista de presença, tá? E se tiver alguma pergunta a ser feita, vamos fazer perguntas? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Quem que está perguntando? Eu não estou vendo aqui. Gustavo. Oi, Gustavo, bom dia. Bom dia. O arrematante, ele pode ser considerado suspeito dessa arrematação no leilão? Olha, é difícil comprovar isso. Eu entendi a sua pergunta. Vamos supor, você fala assim, arranja um laranja, é isso? Arranja um laranja. O próprio cônjuge, por exemplo, que arremata o bem ou a mãe da pessoa que está sendo executada, entendeu? Não, tá. Não, entendi. Vamos lá. Vamos no artigo. Quem pode arrematar? Vou pegar aqui o artigo. Agora eu entendi. Aqui. É o artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração dos seus bens, com exceção. Então, olha aqui.
não pode oferecer lance. Os tutores, curadores, os testamenteiros dos administradores ou dos bens liquidantes quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Dos mandatários quanto aos bens cuja administração da alienação estejam encarregados. Do juiz, do membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto da alienação, na localidade onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade. Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens, aos direitos da pessoa jurídica, a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Dos leiloeiros, os seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. Dos advogados de qualquer das partes. Então, esses não podem oferecer lance, tá? Então, aí, a princípio, pode. Olha o que aqui fala, aqui o preço vil. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior aqui a 50% do valor da avaliação. Então, está aqui o legislador definindo o preço vil a 50% da avaliação, tá? Agora, está aí respondida a sua pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Professora, bom dia, tudo bem? É o João. Oi, João. Só queria voltar um pouquinho atrás, numa dúvida minha. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a relação do princípio da patrimonialidade com a relação desse princípio com a responsabilidade originária e secundária. Como é que é? Queria que você falasse um pouquinho sobre... Tá me ouvindo? Alô? Oi, tá me ouvindo? Oi, pode falar. Queria que você falasse um pouco sobre o princípio da patrimonialidade com a relação com a responsabilidade originária e secundária. Tá. Nós falamos para vocês que o princípio, quando lá no artigo, agora me faltou aqui, mas fala lá, o devedor, ele responderá com os bens futuros, com os bens presentes e futuros. É o princípio da patrimonialidade. É o patrimônio do devedor que responde pelas suas dívidas. Então, se são bens presentes e futuros. Não se fala em bens passados. Aliás, há uma crítica muito grande com relação a isso. Porque o que pode acontecer, e na grande maioria das vezes é isso que acontece, o devedor, ele coloca os seus bens em nome de terceiros. Aí é o que a gente fala, os laranjas, aí eu até já falei para vocês que é a fase dos bens cítricos. Os bens estão em nome de terceiros exatamente para fraudar. E você provar isso teria que ser numa ação pauliana. Então, você pleitear a desconsideração dessas alienações, ela tem que ser feita pela ação pauliana. Então, por isso que tem aí o princípio da patrimonialidade. Porque o devedor responde com seus bens presentes e bens futuros, tá? E aí vem, você fala, qual que é a segunda parte?
relação do princípio com a responsabilidade primária e secundária. Exatamente. Então, porque aí os bens é que garantem o juízo da execução. Então, os bens do devedor, e aí vem, então, aí você poderia, mas são todos os bens? Não. Aí nós temos aquela inalienabilidade dos bens que são impenhoráveis. Agora, tem as exceções. Aí é a secundária e a primária, ok? Vamos, então, agora dar um intervalo de 20 minutos, e aí eu vou mandar esse material para vocês. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, nós estamos à disposição. Vamos dar, então, o intervalo. Voltamos, então, às 10 horas. Até mais.